Tudo bem? Eu sou a Rosana, sou artesã, sou professora de Nuke e hoje eu vou ensinar essa peça aqui, ó, com esse detalhezinho lindo, maravilhoso, feita no método top-down, que é o método de cima para baixo. Ela não tem costura, mas ele tem esse detalhe aqui, ó, que eu vou ensinar para você na aula. Ela ficou bem fresquinha, o caimento, gente, perfeito, ok? Caimento perfeito. E para ficar com esse efeito aqui, ó, eu usei o Belly Mix na cor Daiane e o Belly comum na cor umber queimado, tá bom? Olha que linda a combinação. E aí você pode, tem várias cores no site da Comercial Fitcom para você fazer a sua combinação. Para dar esse efeito aqui, gente, tem que ser Belly Mix, tá? Esse daqui, ó, como é que ficou diferente? Não dá esse efeito. Eu já fiz com verde mescla, tá? Que também fica bonito. Então, vamos lá. Eu usei a agulha número 4, tá? Ó, não quer focar, mas aqui tá 7 milímetros, tá? Eu não sei, acho que deve ser esse tamanho, 10 por 7. É uma fita fina. Não é a mais fininha, mas também ela é fina, não é grossona. Tá? Eu vou usar ela dupla. Eu pego grandona assim, tipo 3 metros, mas eu uso dupla, tá? Ó, e não dou nó nem nada. Eu coloco ela grandona assim, com as pontas soltas na agulha aqui, ó. Ok? O cabo é branco, a mesa é branca, aí fica meio tudo igual, mas olha, fica assim, tá? Ó, duplo, tá? Ó. Vamos usar a agulha, tá? Eu peguei aqui a agulha de tapeçaria, agulha de bordado também, sem ponta, para arrematar. Fita métrica, marcadores, tesoura e cola, pano pra gente arrematar, porque para não ficar nenhum fiozinho arrepiado. Ó, pra essa peça aqui eu vou usar essas duas cores, tá? O fio Belly, que é 100% viscose, Uber queimado, e esse aqui, que é novidade, é o Belly Mix, na cor Daiane, tá? Eles têm umas cores que se complementam, acho que vai ficar bem legal. O Tex é de 300 e tem 400 metros, tá? Em todos. Extremamente macio e bem fresquinho, ok? Eu vou mostrar aqui a minha peça piloto. Eu fiz uma peça piloto, mas eu não fiz com aquele fio. Eu fiz com o fio Belly também, só que esse aqui é o verde mescla, tá? Ó, o efeito dele, que bonito. Esse aqui é o Belly comum na cor bege. É bege 2, se não me engano. É que eu não tô com ele aqui. A gente vai fazer esse trabalhinho, eu vou deixar aí pra você o gráfico, tá? E vou te explicar bonitinho, pra ele ficar assim, ó, certinho, bonitinho. Tá, o Juninho aqui pra me ajudar, tá? É meu ajudante. Você vai medir a sua cabeça. Olha, eu vou falar pra você medir, porque às vezes sua cabeça pode ser muito maior do que a que eu vou sugerir aqui, aí você vai ter que medir a sua cabeça, ou muito menor. Mas aqui eu fiz meio que um padrão, ok? Então, acho que a maioria vai começar igual. Ó, vamos lá. Eu comecei a minha com 100 pontos, ok? Que é o equivalente a 55 centímetros, mais ou menos, de circunferência da cabeça. Acredito que 55 é a média do tamanho da cabeça da maioria das pessoas. Então, creio que todos nós podemos começar igual, para todos os tamanhos, ok? Mas mesmo assim, você vai medir a sua circunferência da sua cabeça e vai ver se vai encaixar esse ponto aqui. Senão, você vai fazer de acordo com a sua medida, ok? Com esses 100 pontos, eu coloquei mais um para fechar, tá? Para ficar com 100 pontos e eu dividi para 4. Sendo que a frente eu preciso que seja múltiplo de 6, por causa do desenho da minha peça. Então, ó, vamos lá. Esses 100 pontos eu dividi ele por 4. Sendo que a minha frente aqui, ó, eu vou fazer esse detalhe. Esse detalhe aqui é múltiplo de 6, desculpa, múltiplo de 6. 24 pontos é múltiplo de 6, para fazer os pontinhos. Mas eu preciso de mais 2 pontos de borda, então eu coloquei 24 para as costas, 26 para frente, tá? E distribuí 25, 25 para as laterais para fazer a nossa cava, nossos braços, tá bom? É uma regatinha aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, e aí a gente vai separar, tá? Vou mostrar tudinho bonitinho, mas deu pra entender, né? Eu peguei esse 100 pontos e vou dividir ele por 4, sendo que eu vou jogar 2 pontos, vou tirar 2 pontos e jogar aqui pra frente, para eu fazer as bordas, tá? Pra fazer o pontinho de borda de cada lado.
ok? Então, deu pra entender? Então, eu vou fazer aqui meus 100 pontos. Ó, então, vamos começar. Se você não tem problema com correntinha, você faz 100 correntinhas, tá? Ou até o número de correntinhas que você precisa aí para sua circunferência. Aqui eu vou deixar um tamanho para eu arrematar depois. Vou fazer meu nó corrediço, vou dar uma voltinha da agulha, laçar e puxar por dentro. Se você não tem problema com correntinha, faça a correntinha normal. Como eu não gosto de correntinha, tá, gente? Pra mim, correntinha trava a peça. Então, é uma coisa minha. E eu vou começar com correntinha sem correntinha. Esse primeiro pontinho aqui, ó, eu já vou começar ele pra introduzir a agulha, ok? Já vai me contar como uma correntinha. E vou fazer a segunda correntinha. Ó, 2 pontinhos. 2 correntinhas. Eu vou introduzir, tô com um pontinho na minha agulha, vou introduzir aqui, ó, na minha mão esquerda, meu pontinho esquerdo, vou laçar e puxar. Vou ficar com 2 pontinhos na agulha. Vou laçar a minha agulha e passar o fio dentro dos 2 pontinhos. Vou ficar com um pontinho na agulha. Vou sempre passar e ficar com um pontinho na agulha, tá? Aí, eu vou sempre voltar aqui, ó, no lado esquerdo, no pontinho de baixo aqui, ó, anterior, laçar, puxar e ficar com 2 pontinhos na agulha. Olha, eu tô com os 2 pontinhos na agulha, vou laçar e vou passar dentro dos dois. Fiquei com um pontinho, vou voltar novamente. E vou sempre fazer isso, até dar as minhas 100 correntinhas, ok? Olha, como que eu conto? Aqui tem como conto um ponto. E cada buraquinho aqui, ó, eu vou contar como um ponto, ok? Vou contar como a minha correntinha, ó. Aqui eu tenho uma, duas, três e 4 que tá na agulha. Eu vou crescer a minha aqui e volto pra mostrar pra você entender direitinho, tá? Esse fio aqui talvez esteja um pouquinho escuro, mas eu acredito que depois melhora, tá? Ó, um pontinho, volto aqui no lado esquerdo, introduzo a agulha, laço e puxo. Ficou com 2. Laço a agulha novamente, passo dentro dos 2. Tem um pontinho na agulha, volto pro lado esquerdo. Pode ajudar com a mão. Vou laçar, puxar, ficar com 2. Tô com 2, lacei novamente, puxo dentro dos 2 e fico com 1. Tá? Então, eu vou crescer aqui e já vou ver direito, mas aqui deu os meus 55 centímetros, tá? De circunferência aqui na minha tensão de ponto, com essa linha e essa agulha, ok? Então, agora, vamos continuar. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui com o meu ponto, na minha agulha. Ó, aqui onde tá minha correntinha, tá vendo aqui que tá um Vzinho? Esse aqui é o meu lado que vai ficar pro direito, tá? Ó, tá o meu pontinho na agulha. E aqui, ó, em cima, cada buraquinho, ó, tá vendo que tá os meus 2 pontinhos? Aqui em cima, ó. Tem um buraquinho que eu vou introduzir a agulha, laçar e puxar. E aí, eu vou, em cada buraquinho aqui em cima, ó, do meu trançadinho, eu vou introduzir a agulha, ó, em cada buraquinho. Até o final da minha carreira. Até o final da minha correntinha. Tá? E aí, ele vai ficar aqui assim, ó, acabamentozinho aqui embaixo, tá? E aí, eu vou seguir, introduzir, laçar e puxar. Introduzir, laçar e puxar. Ó, no próximo buraquinho, introduzir, laçar e puxar. E aí, olha, quando eu encher a agulha, eu vou passando tudo pro cabo auxiliar. Você sempre pega um cabo auxiliar que contrasta com a cor da da cor do seu trabalho, tá? Então, eu vou seguir aqui até o final, ó. Ó, levantei aqui todos os pontinhos, ok? Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, deixar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui que tá o trançadinho. Esse aqui vai ser a minha frente. Então, a gente vai fazer aqui em circular. A gente vai trabalhar em circular. Esse aqui vai ficar pra dentro, tá? E aqui, ó, vai ficar o meu avesso. Esse aqui e aqui o meu direito. Então, a gente vai trabalhar em circular. Então, vamos virar aqui, ó, de um jeito que ele não fica torcido, tá? Ó. Esse aqui é a minha gola, de um jeito que não fica torcido. Aí, você vai acertar tudo bonitinho para esse Vzinho aqui ficar, ó, pra fora, tá? Ó. Ficar pra fora, pra você tomar cuidado para ele não ficar torcido, ok? Ó, aí, eu introduzi aqui a minha agulha, puxei no último
buraquinho aqui, lembra que foi um nozinho corrediço, ó. Que é onde eu vou arrematar depois. Eu tô com 101 pontos. E aí, eu vou pegar esse último pontinho aqui, ó, que tá no meu cordão auxiliar, e vou puxar ele aqui pra dentro do meu último pontinho que tá na agulha, ó. Puf. Deu pra entender? Só peguei esse último pontinho aqui do meu cordão e introduzi ele aqui pra dentro da minha agulha. E aqui você já pode marcar. Ó, vou usar o marcador. Você pode marcar porque esse aqui vai ser o nosso início de volta, tá? A gente vai trabalhar de forma circular. Vamos lá, esse aqui eu vou fazer 2 por 2. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, fazendo... Então, para fazer 2 por 2, aqui tem que ser números pares, tá? Então, se você medir a sua circunferência da sua cabeça e for maior do que os 55 centímetros, você coloca um número que seja par aqui, tá ok? Pra dar certinho. Então, aqui eu já vou iniciar, como aqui ficou um tracinho, eu já vou iniciar aqui como um tricô. O tricô a gente põe o fio pra frente, ó, o ganchinho lá atrás, como se você fosse fazer o meia, ó, ganchinho e volta. Introduz e pega esse fio aqui que tá na frente e coloca lá pra trás. Esse é o ponto tricô, tá? Então, aqui a gente iniciou com 2 tricô. Agora, o fio lá pra trás, a gente vai introduzir a agulha aqui na frente, laçar e puxar 2 vezes, ó. E aí, vai ser sempre assim, 2 tricô e 2 meia, ó. Até dar a volta inteira. 2 tricô, 1, 2 e 2 meia. 1, 2. Se você tiver com muita dificuldade com o ponto tricô, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, só explicando sobre o ponto tricô, ok? Vamos fazer bem bonitinho. Mas, ó, vou aqui fazer mais uma vez pra você não ficar com dúvida. O fio aqui pra frente. Introduzir a minha agulha aqui, ó. Um ganchinho aqui, ó. É que minha câmera pra focar não tá boa, né, gente? Ó, introduzi o gancho e peguei o fio daqui da frente e vou levar ele lá pra trás, ó. Eu vou fazer isso 2 vezes. Introduzi o gancho, ó, invertido, tá? Eu ia fazer o meia, não fiz. Voltei o gancho. E aí, vou pegar esse fio aqui e colocar lá pra trás. 2 vezes. E aí, o fio aqui atrás, ó, eu vou introduzir aqui na frente. E vou fazer o meia. De novo, introduzir aqui na frente e vou fazer o meia. Então, vai ser sempre assim. 2 tricô e 2 meia. Eu vou fazer isso até voltar aqui no meu marcador. E quando chegar aqui no meu marcador, eu vou repetir. E aí, em cima de ponto meio, eu faço meio, em cima de ponto tricô, eu faço tricô. Eu vou fazer aqui e já volto e mostro pra você como vamos continuar, ok? Olha, se você for fazendo os pontos, vai passando tudo pro cabo. Se você vê que tá difícil de você trabalhar, aqui em cima tá preso, até em cima da agulha. Tá preso, certo? Aí, você pode vir até embaixo aqui da agulha e puxar o seu cabo auxiliar, pra aliviar um pouco aí pra você e você conseguir trabalhar mais confortavelmente, ok? Ó, aí você vem aqui e puxa o cabo, e aí vai aliviar ali pra você, e você pode dar uma esticadinha aqui, ó, ok? E sempre que estiver difícil, ou você tensiona um pouco aqui, ó, pra ficar melhor pra você trabalhar, ou você puxa um pouquinho pra afrouxar, tá bom? E vai anotando tudo, tá bom, gente? Vocês anotam tudo que eu tô falando pra você. Eu não anoto aqui pra gente ganhar tempo, mas eu anoto tudo na minha folha. Então, você anota tudo aí pra você não se perder, ok? Agora, eu vou continuar aqui, ó. 2 meia e 2 pontos tricô. Tá? Já tô chegando aqui no meu finalzinho. Esse aqui, ó, ele já vai contar como uma volta, tá? Que a gente levantou ponto. E eu vou fazer esse movimento aqui, esse ponto aqui, duplo, perdão, esse ponto barra, eu vou fazer mais ou menos umas 5 voltas, ok? Então, toda vez que você fizer aqui, se você chegar até aqui no marcador, uma volta. Fez de novo, outra volta. Fez de novo, outra volta, tá? E vou contar 5 vezes. Cheguei aqui, ó, no marcador. Lembra? Ó, meu primeiro pontinho em tricô. E aqui os meus 2 últimos pontinhos em meia. Então, eu vou fazer tricô em cima de tricô, ó. Onde foi meu primeiro pontinho.
E vou continuar assim, ó. Tá? Eu só vou continuar os pontinhos sobre pontinho, ó. Onde é meia, faço meia. Ó, 2 meia. E onde é tricô, faço tricô. 2 tricô. Então, vou continuar. 2 meia, 2 tricô, tá? Meia em cima de meia, tricô em cima de tricô. Olha, eu fiz aqui as minhas 5 voltas. Ó, fica desse tamanhozinho aqui. Mais ou menos, gente, porque também depende muito da tensão de ponto, tá? Ó, mais ou menos 3 centímetros. Agora, eu vou marcar, tá? Eu vou fazer as marcações aqui, ó. Tá? Vou fazer as marcações pra gente continuar aqui o nosso projeto. Eu vou aqui contar... Vou começar por aqui, tá? Ó, eu vou contar aqui os 25 pontos que eu vou deixar da gola. Aqui é atrás, tá? Ó, aqui vai ser a parte de trás da minha regata. Aí, aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. E vou colocar um marcador, certo? 25 pontos. E vou contar agora 26 pontos, que vai ser a minha frente, tá? 26 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. E vou contar mais os meus 25, que é a outra parte da cava. E aí, o que sobrou são os 24 pontos das costas. E aí, você conta pra confirmar se tá os seus pontos certinhos aí. Ó, tudo marcadinho. Aqui é o meu início de carreira, tá? E aqui também mostra que vai ser as minhas costas. Aqui vai ser a minha manga. Aqui a frente. Você pode colocar igual se você quiser, tá? Os marcadores. Então, agora vamos começar, ó. Eu vou começar a arrematar aqui, ó, onde vai ser esses 25 pontos, que vai ser aqui, tá, ó? Onde vai ser o meu ombro, tá? Onde eu vou fazer a minha caba. Então, eu vou arrematar esses pontos aqui na lateral, tá? Que é do ombro, ok? Então, eu vou até lá no meu marcador, tem que ser 25 pontos. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer um arremate flexível, vou fazer o meu ponto em meia, como ele se apresenta, vou laçar e vou passar dentro dos dois, tá bom? Vou fazer de novo, vou fazer meu ponto meia, porque aqui é meia, tá, gente, ó? Aonde tem esse Vzinho aqui, ó, é ponto meia, são ponto meia. Aonde tem esse tracinho aqui, ó, é ponto tricô, tá? Então, ó, tem um ponto meia, fiz o meu ponto meia, lacei e passei dentro dos dois, ó. E ficou um na agulha. E esse aqui vai ficar distante, tá? Ó. E agora, onde que é ponto tricô? Eu vou fazer meu ponto tricô. Ó, vou ficar com 2 pontinhos. Vou laçar e vou passar dentro dos dois. E vou ficar com um pontinho. Vou fazer o ponto tricô novamente, porque lembra que são 2 pontos tricô e 2 pontos meios. Vou ficar com 2 pontinhos na agulha, laçar e passar dentro dos dois. E vou ficar com um pontinho. E vou seguir assim até o meu marcador. Onde for meia, eu vou fazer meia. E vou fechar os dois. E onde for tricô, eu vou fazer tricô e fechar os dois, ok? Ó. É que porque ele não foca, né? Ó, eu vou fazer só mais uma vez. E vou arrematar até o meu marcador, tá? Eu ainda estou com o meu fio de Uber queimado, tá? Vou já volto. Olha, chegando aqui no final, vou fazer esse pontinho. E aqui você vai contar, tá? Você vai contar aqui e vai estar os seus pontinhos. Aqui, ó, eu vou tirar meu marcador. Opa, quebrou o marcador. E vou fazer aqui, ó, 25 pontos. Ok? E aqui, ó, você pode contar.
pra ver se deu certo, tá? E agora, eu vou fazer até aqui o meu próximo marcador, todo em meia. Ó. Todo em meia. Por que que eu fiz aqui em volta a mais, tá? Lembra, eu coloquei o marcador, mas cheguei e fiz um pontinho a mais. Porque ele vai ficar aqui, ó, o último pontinho ele vai ficar na agulha, quando a gente fechar os dois, tá? Então, aí vai dar os 25 pontos certo. Ok? Deu pra entender? Aí, ó, vou todo em meia. Ó, todo ponto meia. Até o meu marcador. Usei a agulha. E vou até lá. O marcador já volta. Porque aqui onde eu tirei o marcador, eu tá com 26 pontos. Então, pra dar certo aqui, ó, eu vou fazer esse ponto em tricô que apresenta, e o próximo ponto, que é em meia que se apresenta, vou laçar e vou passar dentro dos dois, ok? Ele vai vir pra cá, ele vai andar. E aí, pra cá, ó, tem que ficar os 26 pontinhos, certo? Aí, você confirma aí, 25, 26. Esse pontinho, ele vai andar. Ele não vai ficar aqui, certo? Ó, onde é meia, faz meia e passa dentro do outro, ó. Ele tá andando. Tem que estar os 26 pontinhos certinho aqui. O último você vai pra frente e vai passando ele pra frente, porque ele vai andando o que a gente vai arrematar, ok? Ó, tá travando, eu vou puxar o fio aqui de baixo, porque os meus fios aqui em cima estão todos presos, ok? E assim que a gente vai trabalhando em circular. E aqui, ó, onde a gente arrematou, ele vai ficando solto, ó. Ok? Daqui a pouco a gente vai prender ele, ou vai soltar ele. E aqui é um arremate mais flexível, essa forma que eu tô mostrando aqui, tá? Pra não ficar travando a peça. Ó, onde é tricô, faço o tricô e passo os dois juntos. Os 25 pontinhos, tá? E aí, eu vou até o marcador. E agora, eu vou fazer os meus 24 pontos, tá? Eu já fiz aqui o pontinho que eu arrematei, ele vai ficar aqui na agulha, ele já vai contar como os meus 24 pontos das costas, tá? E eu vou fazer isso até o meu marcador. E ali vai ser o meu marcador de início, mas aí a gente vai mudar um pouco aqui a história, tá? Você vai entender, ok? Eu vou fazer aqui meu meia, tudo ponto meia, até o marcador. Tudo em meia. Olha, chegando aqui no último pontinho, 24, tá? Você pode contar aí pra ver se bateu certinho aí. O que que eu vou fazer agora, ó? Devagarzinho, eu vou puxar o fio aqui, ó, desse meu primeiro ombro aqui que eu arrematei, tá? Sendo que tá tudo preso lá em cima, confirma que tá preso aqui na agulha, tudo presinho, tá bom? Aqui, à frente, eu não vou soltar ele, tá vendo que ele tá preso em cima, mas eu vou tirar o de baixo, que eu vou soltar, porque em cima aqui tá preso, que eu vou soltar aqui as laterais. Mas em cima, você não solta ainda, porque a gente vai reservar a frente e vai fazer as costas, ok? A gente vai liberar aqui, ó, o cabo. Tá vendo? Aqui tá preso. E aqui é onde tá nosso arremate. E aí, eu vou liberar aqui os ombros, onde a gente arrematou. Ficou assim, tá vendo? Que a gente vai arrematar depois. Olha, aqui é onde tá o acabamentozinho das correntinhas, sem correntinhas. E você vai anotando tudo, tá? Tudo. Ali, a agulha das costas é onde a gente vai trabalhar primeiro, tá? Então, por enquanto, deixa lá reservadinho. O que eu vou fazer aqui é reservar os 26 pontos da frente, que a gente vai trabalhar depois, tá bom? Primeiro a gente vai trabalhar as costas, depois a gente vai trabalhar a frente. Então, eu vou pegar um fio e uma agulha com uma cor diferente desse e vou passar dentro desses pontinhos aqui. Ó, eu peguei aqui uma agulha de arremate e um fio de outra cor aqui, um fio de acrílico, tá? Qualquer. E vou passar aqui, ó, dentro dos meus 26 pontinhos da frente, ok? E vou reservar eles. Mais frouxinho do que eu deixei aqui, pra ele não repuxar nossos pontinhos ali e não deformar o ponto, tá? Ó. Dá um nozinho aqui, sem deformar. Opa, desculpa. E aí, eu vou agora puxar
o meu cabo auxiliar, ó. Aqui em cima já tá tudo preso, tá bom? Nas costas a gente vai trabalhar agora. Opa, a câmera tá baixa, eu fico batendo na câmera. Aqui onde é a frente, eu já posso puxar, porque já estão todos presos. Aí agora, ó, agora a gente vai trabalhar só essa parte aqui de trás. Vou passar tudo pro cabo. A gente vai trabalhar de forma indo e voltando, tá? Em carreiras agora. A gente tá trabalhando em volta, mas a gente vai trabalhar um pedacinho em carreiras. Se você achar que esse cabo tá muito grande pra você, você pode diminuir o cabo. O que eu vou fazer agora, ó? Vou trabalhar minhas costas, agora eu vou trabalhar meia na frente e tricô no avesso. E agora eu vou trocar o meu fio. Prendi aqui o meu fio mix, tá? O BL Mix. E agora eu vou cortar vou cortar para dar um espaço para arrematar depois. Eu vou cortar aqui o fio, o outro do Uber queimado, tá? E aqui eu posso dar um nozinho e desmanchar depois. Vou dar um nozinho aqui, ó, num pontinho atrás também. E aí, lá no final, quando eu for arrematar tudo, eu tiro, só para ele não perder aqui, tá? Ele não soltar e não ficar me atrapalhando. E aí, eu vou trabalhar agora com o BL Mix. Vai ficar essa cabeleireira aqui, mas a gente vai arrumar ele depois, tá bom? Não vai ficar assim. E agora, aqui no avesso do trabalho, a gente tá trabalhando as costas, tá? Esse primeiro pontinho aqui, ele tá aqui na frente. Esse primeiro ponto eu vou deixar ele sem fazer, deu pra focar? E eu vou fazer todos os outros em tricô, ó. Todo em tricô. Tem que pegar todos os fiozinhos do cabo, tá? É que aqui no comecinho ele tá meio abertinho, mas depois ele vai ficar mais fechadinho. E agora eu vou trabalhar com o BL Mix. Pra ficar um efeito bem bacana, ó. Todo em tricô no avesso. Então, vai ser meia no direito e tricô no avesso, tá? E a gente vai começar a fazer aumentos. A gente vai fazer... Ai, gente, desculpa, bati aqui. O aumento vai ser sempre pelo lado da frente. Você vai anotando tudo que eu tô falando, tá? Vai anotando tudo pra você não se perder. Ó, e vou em ponto tricô até o final. O primeiro pontinho sem fazer e o último pontinho em tricô. Ó, chegando aqui no final. Ponto tricô. Último pontinho em tricô, ok? E agora tá tudo preso em cima, eu vou puxar o meu fio de baixo, meu cabo auxiliar de baixo. Pronto. Ó, vou passar tudo pro cabo auxiliar. E agora eu já vou começar a fazer aumentos, tá? A gente vai fazer aumento em todas as carreiras pelo lado da frente, tá bom? Todas as carreiras do lado da frente, a gente vai fazer aumento. Até chegar na altura da cava. Você vai ter que experimentar a sua peça, tá? Ou você vai ver uma regata sua, uma blusa sua, mais ou menos um tamanho de uma regata para você deixar de cava. Eu normalmente gosto de deixar 20 centímetros, mais ou menos, de cava, tá? E aí, você que vai decidir. Eu vou deixar mais ou menos 19 a 20 centímetros aqui. Então, é esse tamanho, assim, que eu vou crescer. Como que eu vou crescer isso aqui, ó? O primeiro ponto vai ser sempre sem fazer. Os aumentos sempre pela frente, tá bom? Eu vou fazer esse meu primeiro ponto em meia, tá bom? Presta atenção, anota. Meu primeiro pontinho sem fazer. O segundo ponto em meia. Aí, no terceiro ponto, eu vou vir aqui, ó. Nessa barrinha aqui, ó, de baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, de baixo, e vou nela aqui, ó. Tá vendo? Meu pontinho, ele tá aqui, certo? Eu vou vir embaixo dele e um antes dele aqui, ó. Que eu vou laçar o meu fio e puxar. Pronto, esse é o meu aumento. Aí, eu vou vir aqui no meu pontinho, normalmente, e vou fazer o meu ponto meia. Até lá no final, faltando 3 pontinhos, ó. Tá, ó, faltando esses 3 pontinhos aqui. Vou no meio e já volto. Peguei aqui, eu fiz tudo em meia, até faltando 3 pontos no final. O que que eu vou fazer aqui no final? Ó, esse aqui já é o meu outro lado, lembra? Que é o meu começo e aqui já é o final.
eu vou fazer o meu ponto, ó. Vou fazer meu ponto e meia, porque eu vou fazer o aumento aqui embaixo, ó. Ele vai ser invertido, tá? Lá eu fiz o ponto, eu fiz o aumento primeiro e depois eu fiz o ponto. Aqui é ao contrário, ó. Eu vou fazer o meu ponto e o aumento vai vir aqui embaixo, ó. Desse pontinho aqui, ó. Embaixo dele. Nessa carreirinha aqui, tá, ó? Embaixo, ó. Vai ficar assim, ó. Vou fazer o meu ponto e meia. Embaixo do ponto que eu fiz, do lado aqui, ó. Do lado esquerdo, tá vendo que aqui tá um Vzinho, ó. Aqui tá um V, ó. Certo? Aqui tá um Vzinho. Eu vou pegar esse daqui, ó. Esse pontinho de cá, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Esse é do direito e esse é do esquerdo. Vou pegar esse aqui, embaixo do ponto que eu acabei de fazer, ó. Eu fiz o ponto normalmente, e aí eu vou vir aqui embaixo dele, ó. E vou fazer um aumento. Pronto. Fiz o meu aumento. E aí, eu vou fazer o ponto meia e o último pontinho em tricô, tá bom? É só isso. Deu pra entender? Qualquer coisa, você volta no vídeo. Eu vou fazer o ponto, vou fazer o aumento, o outro pontinho em meia e o último em tricô. E atrás, eu vou fazer o primeiro ponto sem fazer e todo o resto em tricô. O aumento é só pela frente, ok? Mas eu vou fazer mais um aumento aqui com você. Faço tudo pro cabo. Você sempre vê se não tá encavalado, tá? Você puxa aqui o seu fiozinho pra ver se não tem fio aqui dentro, ok? Ó, vamos lá, aqui no avesso. A gente vai arrematar toda essa cabeleira aqui. Ó, ponto, primeiro ponto sem fazer e todo o resto em tricô, até o último pontinho. Ó, fiz aqui a minha carreira do avesso. No avesso nunca tem aumento, tá? O aumento vai ser sempre pelo lado da frente do nosso trabalho. Vou até separar aqui pra não confundir. Eu vou fazer mais uma vez e última vez, tá? E depois você volta o vídeo se você ficar com dúvida. E se tiver dúvida, a gente pode me perguntar, ok? De novo, ó, lado da frente a gente vai fazer aumento. Primeiro ponto sem fazer, lembra, ó, vou separar aqui meus 3 pontinhos. Primeiro ponto sem fazer. O segundo ponto, eu vou fazer ele em meia. E aqui eu vou fazer o aumento antes do lado aqui direito, embaixo do meu pontinho, fiz o aumento. O aumento é só você vir aqui embaixo desse ponto, pegou ele, laçou e puxou. Esse é o aumento, tá? E aí, eu venho nele aqui em cima e faço normalmente o ponto meia, ok? Eu fiquei com 4 pontos, eu tinha 3, fiquei com 4. E vou fazer ponto meia até faltando meus 3 pontinhos lá no final. Ó, cheguei aqui nos meus 3 últimos pontos. Lembra? Qual é o inverso. Lá no direito, aqui no direito eu faço o meu ponto e o ponto meia. Aí, eu faço o aumento e depois faço o ponto. Aqui é o inverso. Eu vou fazer o meu ponto e depois eu vou fazer o aumento. Aqui embaixo, ó. Lembra? Do lado esquerdo, do pontinho de baixo do ponto que eu acabei de fazer. E é só, como que é o aumento? É só introduzir a agulha aqui embaixo no ponto, laçar e puxar. Esse é o aumento, ok? Aí, eu vou fazer o meu pontinho, normalmente, e o último ponto em tricô. Fio pra frente, último ponto em tricô, tá bom? É só isso o nosso aumento. Aumento sempre pelo lado da frente, 3 pontinhos, primeiro sem fazer, um ponto, faz o aumento aqui embaixo e o ponto normal. Vai em meia até aqui no final, faltando 3 pontinhos. Faltou 3 pontinhos, você vai fazer o ponto primeiro e depois você vai fazer o aumento. Lembra? Aqui primeiro faz o aumento e depois o ponto. Aqui desse lado, você vai fazer o ponto e depois o aumento aqui embaixo, tá bom? E aí, vai fazer o pontinho, que é referente ao pontinho daqui, e o ponto tricô, que é referente ao que fica sem fazer aqui atrás, tá bom? Deu pra entender? Qualquer coisa, você volta ao vídeo ou pode me perguntar, tá bom? Eu vou crescer o meu aqui até os meus centímetros, dessa forma, e já volto.
Prontinho, ó, cheguei aqui na minha medida. Você pode experimentar a peça, tá? Ó, você pode experimentar pra ver se chegou aí na sua cava. Você pode ver, tá? Fica embaixo do braço, fica com uma folga boa pra não ficar te incomodando. Ou você pode medir por uma outra blusa, tá? Ó, posso medir pela... Desculpa, que barulho. Pela própria blusa, outra blusa que você tem aí, se você quiser medir, pra você ver mais ou menos a altura da cava que você precisa fazer, ok? Que é o acabamento, ó. Pra ter mais ou menos uma ideia de tamanho. A minha aqui ficou mais ou menos 17 centímetros, tá? 17 a 18 centímetros, mais ou menos eu deixei aqui a minha medida, ok? Agora, eu vou reservar, ó, como é que fica aqui o acabamento, gente, ó. Tá? Agora, eu vou reservar essa parte de trás pra gente trabalhar a frente, ok? Peguei uma agulha de tapeçaria, um fiozinho de uma cor diferente e vou passar aqui, ó, dentro de todos os meus pontinhos aqui. Ó, pronto, eu reservei, agora eu vou puxar o cabo auxiliar, tá? Já tá tudo preso aqui, tá? Ó, pronto. Já tá tudo reservado, agora a gente vai fazer a parte da frente. Da frente, a gente vai usar um gráfico. Ó. Eu vou deixar pra vocês, tá? Vou deixar o gráfico pra vocês. Você pode também dar um print aí, ó. Aqui, ó, é equivalente a esse pontinho fantasia aqui que a gente vai fazer, ó. Eu não sei o nome de todos os pontos fantasia, tá, gente? Porque ele é um gráfico de um tricô tradicional. E aqui eu vou fazer as modificações pra fazer no look, tá bom? Esse aqui, bonitinho, né? Vamos lá, ó. Aqui, ele tá como representando em circular. Como se fosse em circular, tá? Porque ele tá mostrando essas carreiras aqui, ó. Aqui seria ponto meia, tá? Esse tracinho. Aqui seria a laçada. E esse aqui, a gente dá o nome de mate duplo. E assim, ó, que é os três juntos, tá? Só que no tricô tradicional, a gente tem formas diferentes pra fazer. Pra dar certo, que é o mate duplo central. Que esse pontinho aqui do meio, ele vai ficar aqui no meio. E também tem as outras formas no tricô tradicional, que dá pra fazer também no nuque, algumas formas diferentes, mas ele não vai ficar centralizado. Mas esse aqui, a gente eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer, tá? Mas normalmente é isso, é pegar os três juntos e dar um mate duplo. E aqui é tudo ponto meia. A gente normalmente lê da direita pra esquerda. E quando você pegar um gráfico que tá atrás tudo branco, sabe, pontinho tudo branco, tudo em branco, tudo sem esse risquinho, quer dizer que atrás é ponto tricô, tá? Pode ser ponto tricô, pode ser também ponto meio, pode estar repetindo ponto. Mas, no caso, às vezes, aqui a gente vai trabalhar de forma plena, tá? Plana, de forma plana. Então, esse aqui não é ponto meia, tá? Esse aqui tá... É que eu não achei nenhum outro gráfico para imprimir e achei que ia dar muito trabalho fazer um outro gráfico para vocês entenderem. Que normalmente aqui não quer dizer que tá tudo em branco, tá? Ó, que não tem aqui. E aí quer dizer que a gente vai fazer ponto tricô no avesso. Esse aqui é um ponto circular. Para trabalhar de forma circular, quer dizer que aqui na próxima volta seria tudo meia, mas a gente vai trabalhar de forma plana. Então, aqui é tudo tricô. E aí, seria a nossa segunda carreira. Segunda volta. E às vezes aqui não aparece o número aqui. Às vezes ele vai aparecer aqui, ó. Do lado de cá, tá? E aí vai ficar pulando aqui, normalmente, quando é em carreiras. Só que eu não tenho esse gráfico aqui quando é carreira. Esse gráfico, deu pra entender, gente? Esse gráfico aqui é para trabalhar de forma circular. Então, a gente começa aqui e da próxima carreira seria tudo ponto meia. Próxima volta, tudo ponto meia e a outra volta, ponto fantasia. Só que aqui, a gente vai trabalhar de forma plana. Então, você desconsidera isso aqui. Isso aqui, pensa que tá tudo em branco, ok? Tudo em branco. Quer dizer que
A gente vai trabalhar o avesso de forma ponto tricô, tá? Aí vai ser atrás ponto tricô e a frente ponto fantasia. E esse ponto que tá aqui, ó, que ele vai à volta, ele estaria aqui, ó, tá vendo? Aqui. Então, todas as carreiras pares seria o avesso. Quando você vê um gráfico aqui todo em branco, com os números assim, tá? Quer dizer que atrás normalmente é ponto tricô, tá? Em todas as carreiras. Mas eu vou explicar aqui direitinho, a gente você vai conseguir entender. Mas eu só quero que você desconsidere esse pontinho aqui, ok? Que esse aqui não é o que a gente vai trabalhar. Eu vou cortar aqui o meu fio, aqui já tá tudo preso. Eu vou cortar o meu cabo aqui meu fio pra arrematar. Depois, se você quiser pra não ficar escapando, você pode dar um nozinho aqui, ó. E depois a gente, na lateral, e depois a gente desmancha pra arrematar, tá? Agora, a gente vai lá na frente. Eu soltei aqui o meu cabo. E aí, eu vou começar aqui, ó, da minha direita pra esquerda, se você é canhoto, né? Acho que você vai ter que fazer o contrário. E aí, eu vou vir aqui atrás, ó. Você tá vendo que tá assim, aqui à frente. Depois a gente vai arrematar tudo isso aqui. Eu vou vir aqui atrás, ó. E vou dar um nozinho aqui em algum lugar para ele não me atrapalhar, ó, tá? Tá bom? Aí, eu vou pegar aqui minha agulha, o meu cabo auxiliar. E vou pegar aqui no meu primeiro pontinho, e aqui eu tô no meu lado direito, eu vou fazer uma carreira, a gente vai trabalhar em carreira, tá? Eu tô confundindo em volta por enquanto, mas por enquanto a gente vai trabalhar em carreiras, ida e volta. Eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, e vou fazer ele em meia, só pra travar o ponto, mas a gente vai trabalhar também o primeiro ponto sem fazer. Mas aqui, só pra travar o ponto, eu vou fazer ele aqui em meia. E essa carreira aqui, eu vou fazer toda em meia. Ok? Toda em meia, ok? Até o final. Ó, o meu último pontinho, eu vou fazer ele em tricô, tá? Então, vai ser sempre assim, o primeiro ponto sem fazer e o último em tricô. Como a gente tava fazendo. Ó. Só esse primeiro aqui que eu fiz em meia pra travar. Agora, eu vou puxar esse cabo auxiliar, vou passar tudo pro meu cabo. E vou fazer essa volta aqui. Volta não, gente, carreira, desculpa. Ida e volta. Essa carreira aqui, eu vou fazer ela toda em tricô. Então, ó, o primeiro ponto sem fazer e toda em tricô. Então, a primeira carreira toda em meia e a segunda carreira toda em tricô. E o avesso aqui nessa parte vai ser sempre tricô, tá? Sempre tricô. E o último ponto no avesso também em tricô, tá bom? Então, no avesso, o primeiro ponto sem fazer e tudo em tricô até o último ponto. Esse aqui é o meu que tá soltinho aqui pra não atrapalhar. Vou puxar o meu cabo de baixo e passar tudo pro cabo auxiliar. Lembrando que para fazer esse ponto fantasia, tem que ser múltiplo de 6, ok? Eu tô com meus 26 pontos aqui, sendo que um ponto aqui é borda, o outro ponto final também é borda, tá? E aí, a gente vai trabalhar os 24 pontinhos aqui. Então, vamos começar. Ó, lembrando, como eu acabei de falar, esse aqui, a carreira que tá aqui, que tá com o meio aqui, como eu tô dizendo, esse aqui é para trabalhar de forma circular. Esse aqui, considera como se tivesse tudo em branco, tá? Todo em branco, que quer dizer que é tricô. Então, todas as carreiras do avesso, a gente vai trabalhar em tricô, tá? Em ponto tricô. Então, a gente lê daqui pra lá, ó, essa aqui é a nossa primeira, ó, tá vendo? Nosso primeiro pontinho vai até pra lá. E aqui seria a segunda carreira, mas no caso aqui seria a segunda volta, mas no nosso caso é a segunda carreira. Então, esse aqui a gente vai ler como se estivesse aqui, ó, pra cá, que é do avesso. Então, tudo branco, tá bom? Desconsidere os 3 pontinhos em meia, sendo que o meu primeiro ponto sem fazer. Esse aqui é ponto de borda, então não vou contar. Aí, agora sim, eu vou contar 1, 2, 3 pontos e meio, ó. 1,
2, 3, ponto e meia. Aqui, ó, laçada, tá? Ó, bolinha, laçada. Minha letra tá horrorosa, mas tudo bem. E aqui, ó, o mate, sim, o mate duplo com ponto centralizado, deu pra ver? Ó, a gente vai fazer o mate duplo com ponto centralizado. Tem algumas formas para fazer também no Nuke, mas eu acho que se eu fizer essas formas aqui agora, vai confundir um pouco você. Então, eu não vou fazer aqui para não te confundir. Eu vou fazer aqui a laçada, lembra a bolinha laçada? E vou fazer a forma já certa para você aprender e não te confundir, tá? Em outras oportunidades, eu mostro outras formas. Lá no meu canal do YouTube tem uma que eu faço com mate duplo. Eu nem falo que é mate duplo para não confundir, para não dar nome, e já pego os três juntos. Mas lá não era para ficar centralizado, não tinha problema nenhum, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer centralizado, para ficar bonitinho um ponto, ó. Laçado, ó. Laçada e os três juntos. Mas o que que eu vou fazer, ó? Para ele ficar centralizado, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto e esse ponto, certo? Peguei os dois, ó, eu vou pegar o meu primeiro ponto, ó, tá aqui os três. Vou pegar o meu primeiro ponto, vou pular o meu pontinho do meio e vou no segundo ponto, beleza? Eu vou laçar e passar dentro dos dois, certo? Só que aí eu vou tirar esse pontinho aqui, ó, da agulha, vou segurar ele e vou vir aqui nesse pontinho que a gente pulou, que é do meio, e vou passar esse pontinho que eu tirei dos dois e passar dentro dele, ó. Aí ele vai ficar centralizado, a gente vem aqui, ó, laçada novamente. Ó, laçada, ó, tá vendo? De trás pra frente, laçada. E 1, 2, 3 pontos meias, ó. 1, 2, 3 pontos meias. Os 3 pontos e meio, agora vamos voltar. Laçada, tá os 3 pontos aqui. De novo, vou pegar esse primeiro pontinho, vou pular esse daqui do meio e vou pegar o segundo ponto. Ó, tá os dois pontinhos e aqui a laçada. Vou laçar e vou passar dentro dos dois pontinhos, certo? Vou tirar da agulha e vou ficar segurando. Vou segurar ele aqui atrás. E vou introduzir aqui, ó, um ponto meia no meu pontinho do meio que eu não fiz. E aí, eu vou pegar essa laçadinha dos dois e vou passar dentro do meu pontinho que eu peguei aqui, ó. Deu pra entender? Vamos de novo? Laçada, ponto meia, 2, 3 pontos meias, lembra? Sempre 2, 3 pontos meias. Laçada, tá aqui meus 3 pontinhos juntos, aqui, ó, que é o mate duplo simples, duplo central, centralizado, mate duplo central, ó. Aí aqui, ó, laçada, eu sou péssima com nomenclatura. Pontinho, vou pular o do meio e vou pegar o outro, ó, tá vendo? Ainda não fiz os dois. Vou laçar e vou passar dentro dos dois, ó. Passei. Vou tirar da agulha e vou ficar aqui segurando pra não soltar. E vou introduzir aqui a agulha no meu pontinho do meio, ó. Introduzir a agulha no pontinho do meio. Aí, agora, eu vou pegar aquele laçadinha dos dois e vou passar dentro do meu pontinho do meio. E vou dar a laçada novamente e vou fazer os 3 pontos juntos. Deu pra entender, gente? Eu vou fazer mais uma carreira pra ficar bem certinho, pra você entender direitinho. Pra não ficar dúvida, tá? 3 pontinhos, né? Laçada 3 pontinhos, agora laçada novamente. E o pontinho, pulei o do meio, fiz o outro pontinho, lacei, passei dentro dos dois. Tirei o meu pontinho, vou introduzir a agulha aqui no do meio e vou colocar a laçadinha dentro do meu do meio e vou puxar. Fiz aqui do meio, pontinho do meio, laçada, e aqui o último pontinho em tricô. Ó, laçada, só que você vai ter que segurar a laçada para não escapar, e vou fazer meu último ponto em tricô. Mas não esqueça da laçada, tá? E aí, você vai contar seus pontos aí, tem que estar a mesma quantidade do ponto do início. Tem que estar a mesma quantidade de número que a gente começou, tá? Com os 26 pontinhos. Vou puxar aqui o meu cabo auxiliar.
E vou passar tudo pro cabo. Vou virar o meu trabalho. E a gente vai trabalhar agora no avesso. O avesso, lembra? Aqui tá mostrando que é meia, mas a gente não tá trabalhando de forma circular. Então, aqui faz de conta que tá tudo em branco, tá? Ó, aqui a gente vai começar aqui, tudo em branco. Então, aqui a gente vai trabalhar tudo em tricô. Primeiro ponto, sem fazer. E o resto tudo em tricô, até as nossas laçadas, tá? Ó, a primeira laçada, lembra que a gente pegou aqui, ó, tá aqui do meio. Ele tá bem aqui escondidinho, ó, mas ele tá aqui. A gente vai pegar ele, vai dar um pouquinho de trabalho, mas aí você vai pegar ele bonitinho em tricô, tá? É o primeirinho aqui dá um trabalhinho, mas depois ele vai ficar mais fácil, ó. Ó, a laçada em tricô, meu ponto central. Em tricô, a minha outra laçada em tricô. E, ó, os pontinhos em tricô, tudo em tricô. E sempre vai estar com as mesmas quantidades de número de pontos, tá bom? Não é para alterar, porque a gente não tá fazendo aumento. Essas laçadas aqui é para compensar o que a gente pega os dois juntos, ok? Os três juntos, desculpa. Pega que acaba ficando duplo, né? Dois. Aí matando 2 pontos. Então, aí fica uma laçada de um lado e do outro para compensar o que pegou junto, tá? E a laçada que vai formar o nosso desenho. E esse central é para ele ficar o ponto mais bonitinho, tá? É uma técnica aí. Agora, a gente vai fazer a frente novamente. O que que vai acontecer agora, ó? Aqui foi tudo em ponto tricô, a gente vai fazer agora essa carreira 3, certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Onde eram os 3 pontos meias, a gente vai fazer o nosso ponto fantasia. Vai fazer o mate duplo central, ó. A gente vai fazer o primeiro ponto, sem fazer, lembra? E tá aqui os nossos 3 primeiros pontinhos aqui, ó. E aí, a gente vai fazer a laçada, lembra? O círculo aqui é laçada. Ó, em todo gráfico que você lê, o círculo vai ser sempre laçada, tá? Ó, laçada e o duplo. Primeiro pontinho, segundo pontinho, laço os dois, tiro da agulha, introduzo a agulha aqui, ó, em ponto meia, no meio, e passo nossa laçadinha lá de cima dos dois dentro desse pontinho meia. Deu pra entender? Laçada novamente e os 3 pontos juntos, ó. Ponto junto não, gente, os 3 pontos meia, em cima do que a gente fez anterior, tá, ó. E ele vai ficar centralizado, ele vai ficar aqui, ó, por cima, tá vendo? Ó, ele vai ficar certinho. E aí, a gente vai fazer novamente. Fiz os 3 pontos, laçada, o meu pontinho, o outro pontinho, vou laçar e passar dentro dos dois, agulha. Vou tirar o meu ponto, minha laçadinha da agulha. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio, no ponto do meio que a gente pulou. E vou passar esse fio que tava nos dois, passar por dentro do nosso pontinho. Gente, é fácil, tá? Tá pra entender, não dá? E laçada e 3 pontos e meio, ó. Laçada. E os 3 pontos e meio, tá bom? E você vai seguir assim. Invertendo sempre, tá? Essa carreira aqui a gente fez com o ponto mate duplo central aqui. Na próxima, a gente vai inverter, vai fazer aqui novamente, tá? Então, vai sempre invertendo. Ó. Sempre invertendo, tá vendo? Aí vem a carreira de tricô, a carreira invertida, a carreira de tricô, a carreira invertida, tá vendo? Ó, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Vai ser sempre assim. Passada. Pegar o pontinho daqui, pular o do meio, pegar os dois, laçar, passar dentro dos dois, tirar da agulha e introduzir aqui dentro do meu pontinho do meio e passar a minha laçadinha dentro do ponto. Você viu que é dele que eu pego, eu não pego daqui, ó. Eu pego o que ficou lá, que eu passei dos dois. Laçada. E, ó, tá vendo aqui? Agora, meus 3 pontinhos
em meia. Ó, 1, 2, 3. Aqui tá os meus 3 pontos em meia anterior. Agora, a gente vai fazer o fantasia. Laçada, pega o primeiro pontinho, pula o do meio e pega o segundo. Tá aqui os nossos 3 pontinhos, né? Aí, aqui na agulha tá os 2 pontos. Vou laçar, vou passar dentro dos 2. Vou tirar e reservar, segurar. Aí, agora, eu vou entrar dentro do meio, do ponto do meio. Você viu? Eu não vou pegar aqui da agulha, vou pegar ele daqui, ó, essa laçadinha. E vou passar aqui dentro do meu pontinho do meio. E vou laçar e vou fazer os 3 pontinhos em meia. E o último em tricô. É fácil, né, gente? Vou crescer o meu aqui e já volto aqui mostrando a quantidade que eu fiz, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta ao vídeo. Também você pode me deixar as dúvidas, tá? No direct, que eu respondo todo mundo, ok? E tento te ajudar. Então, vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, terminei aqui a minha parte, tá? Eu fiz mais ou menos 10 centímetros. Eu cresci aqui mais ou menos 10 centímetros de motivo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase 7 aqui. Minha letra, não repara a minha letra, tá? Eu fiz tipo um rascunho aqui, ó. Mate duplo central, tá? Que é uma diminuição, ok? O mate é uma diminuição. O círculo é uma laçada e o tracinho é o ponto meia, não é esse. E se você vê um gráfico com pontinho assim, ó, com tracinho assim, ó, na horizontal, é ponto tricô, ok? Do motivo, olha, tá assim, ó, tá? Aí, a gente vai crescer mais um pouco, até dar o tamanho aqui pra gente fechar aqui as laterais, ó. Eu vou crescer esse tanto aqui, mais do tamanho dele aqui, fazendo os aumentos, tá, ó? Fazendo os aumentos como a gente tava fazendo na parte de trás, porque esse aqui é só um detalhe na parte da frente. Aí, agora, eu vou fazer a minha carreira, essa carreira, toda em ponto meia, lembrando que o primeiro ponto é sem fazer e o último ponto em tricô, tá? Aí, depois, a partir dos 10 centímetros, vou fazer os meus aumentos, ok? Aí, aqui vai ser essa carreira toda em ponto meia e o avesso continua sendo ponto tricô, tá? Até chegar aqui, tá, gente? Até a gente começar os aumentos. Depois, a gente vai trabalhar só em forma circular. Aí, vai ficar bem facinho, tá bom? Prometo. Ó, vou fazer meu ponto meia até o final. Ó, último pontinho em tricô. Todo meia, último ponto em tricô. E aqui, ó, no avesso, primeiro ponto sem fazer e todo em tricô, tá? E vai ser cômodo, vai ser a mesma coisa que a gente fez lá atrás. A gente vai fazer aumentos e atrás sempre ponto tricô, sem aumentos, tá? A gente vai crescer até o tamanho ali das costas pra gente unir. Até o de trás. Vamos fazer o aumento agora como na parte de trás. E a gente vai crescer até dar o tamanho da parte de trás, tá? Pra gente, até o tamanho da cava. E é como a gente fez atrás, ok? Ó, você vai pegar aqui os 3 primeiros pontinhos, o primeiro sem fazer, o segundo ponto em meia, e aqui o aumento na garrinha aqui, ó, tem aqui em cima, o pontinho aqui em cima, no lado aqui do direito, a gente vai fazer o aumento, que pega a parte de baixo, e vai fazer o pontinho, exatamente como a gente já fez, tá? É só pra recapitular. E vai fazer ponto meia até os últimos 3 pontos. Ó, cheguei aqui nos meus últimos 3 pontinhos, só pra recapitular. Vou fazer o meu ponto. Vou aqui embaixo, agora, lá eu fiz primeiro aumento, aqui eu vou fazer primeiro ponto. E vou embaixo do pontinho do lado esquerdo, ó. Introduzir a agulha, laçar e puxar. Fiz o aumento. Aí, vou fazer um ponto meia. E o último pontinho em tricô, sempre assim, pelo lado da frente. Então, os aumentos pelo lado da frente, pelo lado do direito, e no avesso, sempre tricô.
E aí você pode experimentar a peça, tá? Pra você ver que até onde você vai crescer. Onde dá a sua cava, tá? Pra ficar confortável pra você. Já volto. Ó, prontinho. Cheguei aqui no tamanho que eu preciso, tá? Eu abri aqui, experimentei. E tá na altura que eu preciso, tá bom? Ó, mais ou menos 17 centímetros. Aqui, a nível de curiosidade, eu cresci mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Agora, vamos aqui pra parte que vai fazer o tamanho do corpo. Ó, eu vim tecendo aqui, fiz o meu aumento aqui. E agora, aqui pro lado direito, esse último pontinho aqui, ó, fiz aqui meu aumento, vou fazer meu ponto meia. E esse último pontinho aqui eu não vou fazer em tricô, porque eu vou unir com a parte de trás, ó, tô pelo lado da frente. Então, você vai tecer até chegar no lado da frente pra gente poder unir, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Pra mim, eu vou fazer de 15 a 20 pontos, a 20 correntinhas pra emendar aqui, ó. E vou experimentar. Você vai fazer a sua de acordo com o seu tamanho, tá? Se você quer mais folgadinho, você vai ter que colocar mais pontos. Se você quer mais justinha, você vai colocar menos pontos. Mas o ideal é que você experimente aí. Vai parecer, a princípio, que vai ficar lá em cima, mas depois ele vai dar certo, tá? Tá muito em cima, mas vai dar certo. Eu vou fazer desse aqui 20 correntinhas, ó. Vou pegar esse primeiro pontinho aqui, ó. E vou fazer uma correntinha. Fiz o ponto meio e vou fazer aqui, ó. 20 correntinhas. 2. Ó, tô aqui com as 20 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui do outro lado, ó, pro lado direito, onde tá reservado. E vou pegar esse último pontinho aqui, ó, e vou passar dentro da minha última correntinha, certo? E vou seguir em ponto meia até o outro lado, ó. A gente vai começar agora a trabalhar de forma circular, ok? Ó, e vou trabalhar todo em meia, até o outro lado. E aí, eu não vou soltar isso aqui ainda, eu vou fazer até o outro lado e vou experimentar. Depois que eu experimentar que tá tudo certo, aí eu puxo esse cabo aqui de baixo, tá? Porque se eu ver que tá apertado, muito folgado, dá pra tirar, tá? Aqui nas minhas 20 correntinhas, deu mais ou menos 10 centímetros, tá? Quase 11. Pra servir de referência. Então, eu vou seguir aqui do outro lado e já volto. Ó, cheguei do outro lado, vou puxar o cabo que tá segurando aqui, ó, os pontos de baixo. E vou puxar porque já tá preso em cima, tá? Porque a gente vai continuar aqui desse lado. E agora, eu vou fazer as 20 correntinhas do outro lado, ó. O último ponto tá aqui, ó. O último pontinho, vou fazer o ponto aqui, ó, em meia. Meu filho. E vou fazer aqui as 20 correntinhas, tá? E vou como do outro lado. E vou experimentar. Tá? Vou fazer as minhas 20 correntinhas como do outro lado e já vou. Ó, já uni aqui as duas laterais, tá? Frente e costa. Aqui é mais fininho sim, tá? Mais fininho que na frente. Atrás é maior mesmo, tá? E aqui eu já uni, ó, 20 correntinhas de um lado, né? Das costas pra frente. E 20 correntinhas aqui. Eu experimentei, pra mim ficou bom, tá? Pra minha medida, as 20 correntinhas ficou um tamanho bom. Agora, eu vou trabalhar só em forma circular, ok? Eu vou colocar um marcador aqui, ó, você pode colocar um marcador aqui. Toda vez que chegar aqui, é uma volta. Só pra gente ter um norte, ó. Vou colocar aqui. Então, toda vez que eu chegar aqui, aqui foi por onde eu comecei, né? Vai ser uma volta. E aí, ó, eu vou fazer todo em meia até a correntinha, e aí a gente vai levantar os pontos na correntinha, tá? 20 pontinhos. Ó, fiz aqui ponto meia até chegar nas minhas correntinhas. E agora, ó, pra não pegar torcido, cada buraquinho aqui, ó, da minha correntinha, eu vou fazer um pontinho, tá? Eu vou levantar pontos. Ó.
Introduzir a agulha em cada correntinha. 20 correntinhas. Lembra que a gente fez 20? Então, eu vou aqui até o final, ó, só introduzir e puxar, como lá no comecinho, tá bom, gente? E aí, só levantar os 20 pontinhos. Vou levantar o meu aqui e já volto, ó. Levantei aqui os meus 20 pontos nas minhas correntinhas e vou seguir aqui agora ponto meia, normalmente, até do outro lado. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa que esse lado, levantar mais 20 pontinhos do outro lado, largando aqui, se tiver apertado. Se tiver difícil para você trabalhar, você puxa o cabo até embaixo da agulha que tá preso os pontos, tá? Pra você não perder ponto. E aí, ó, agora, tá vendo? Eu já fiz aqui, levantei todos os pontos. Agora é só ponto meia toda a vida, tá? Só ponto meia. Tudo em circular. Chegando aqui, cada vez que chega aqui uma volta, mas é tudo meia, tá? Até crescer os centímetros que precisa, tá? Se você quer cropped, você deixa mais curtinho. Se você quer mais longo, você aumenta um pouco mais, você cresce mais. Tá ok? Mas vamos só em ponto meio aqui, ó. Agora fica tudo gostosinho, né? E facinho. Tá bom? Aí, eu vou crescer o meu aqui e volto quando eu tiver os meus centímetros. Pra fazer a barra e continuar, tá? Ó, como é que tá ficando bonitinho aqui. Aqui, assim, já fica legal, ó. Só assim, sem um acabamento aqui na lateral já fica bom. Se você quiser deixar assim, já fica. Mas eu vou vir aqui com acabamentozinho, tá? Vou crescer meu aqui e já volto. Olha, eu terminei aqui a medida que eu preciso antes de fazer a barra. Aqui do detalhe da gola até aqui embaixo, onde eu vou iniciar a barra, ficou mais ou menos 48 centímetros pra mim aqui, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor, vou fazer a barra com a outra cor, ok? Ó, tá marcadinho aqui embaixo. Vou cortar esse fio aqui, vou cortar o fio, deixar um... Eu vou vir aqui com o uber queimado, vou vir aqui atrás, ó, vou dar um nozinho aqui no próprio fio do mix, tá? Do Belly Mix. E depois eu desmancho esse nozinho e arremato os dois fiozinhos aqui, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a barra de ponto 262 tricô, tá? 2 por 2, ó. Só que agora eu vou trabalhar com o uber queimado, ó, 2,6 e 2 tricô. E vou assim fazendo as minhas voltas. Ó, prontinho, eu fiz aqui as minhas voltas, tá? Na minha barra. Eu fiz 10 voltas, ok? Pra dar o tamanho que eu precisava. Você pode contar aqui, ó, os vizinhos, ó, tá? Quantos vizinhos tem? Aqui tem 10, que vale as minhas voltas. Vou puxar aqui um pouco para ficar mais fácil. E agora eu vou arrematar. Você vai fazer o ponto. Vou começar por aqui, então aqui, ó. Fazer um ponto, meia, onde tem meia, fazer meia, ela sai, passar dentro dos dois, tá? E aonde tem tricô, fazer ponto tricô. Tá com 2 pontos na agulha, laçar, passar dentro dos dois. Onde tem tricô novamente, fazer o ponto tricô, tem os 2 pontos na agulha, laçar, passar dentro, fazer isso até, até o final. Lembrando que aqui, pra fazer o ponto barra 2 por 2, tem que estar em pontos pares, tá? Então, se você não der aqui, você faz um aumento ou uma diminuição para ficar certinho e dar. Aí, aqui agora eu vou cortar meu fio, o tamanho para arrematar, tá? Aqui você pode puxar um pouquinho aqui, para ele não soltar, mas eu costumo vir aqui, ó. Vou puxar aqui para visualizar melhor. Tem formas diferentes de fazer esse arremate, tá? Mas esse aqui, ó, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou pegar minha agulha, vou pegar uma outra agulha menor, vou vir aqui, ó, entre esses 2 pontinhos. Aqui, ó, no vizinho, por cima aqui, ó. De trás pra frente, vou colocar esse pontinho aqui em cima, puxar lá pra trás,
tava ali em cima, vou puxar lá pra trás. E aqui atrás, eu vou passar aqui por dentro. E aí, ó, eu vou ajustar ele depois. Aqui que tá atrapalhando um pouquinho. Mas aí eu vou ajustar e vou arrumar aqui, ó. Vou pegar uma agulha e vou fazendo um desenho dele aqui. Ou vou só esconder ele aqui pra dentro e ele vai sumir, tá? Agora, como ele aqui, ele já não vai soltar mais, eu vou devagarzinho, eu vou puxando aqui o cabo aos poucos, pra não danificar os meus pontos, tá? Assim, ó, flexível, pra não ficar apertando esse arremate, tá? Não fica agarrando a gente. A gente fez aqui um lado, tá? Ficou assim, que depois eu vou arrematar. Aqui eu usei uma técnica, aqui tem algumas técnicas diferentes, tá? Pra fazer esse acabamento aqui, mas eu vou escolher uma técnica só pra mostrar nessa peça, ok? Então, eu já fiz aqui um lado, eu coloquei 70 pontos aqui, ó, levantei 70 pontos. Aí, agora eu vou levantar 70 pontos do outro lado, tá? Aqui eu comecei pela parte de trás, mas aqui na frente eu vou, aqui desse outro lado, eu vou ter que começar pelo lado da frente, porque aqui, como eu sou destra, a agulha correr pro lado certo, tá? Então, eu vou aqui fazer o nozinho corrediço no meu fio. Aqui eu tô com o bico queimado. E aí, vou vir aqui, ó. Na parte da frente, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro pontinho aqui, ó, da parte de bico queimado, ó. Só que eu vou pegar aqui, ó, os dois vezinhos, não sei se tá focando, com dois aqui, ó, tá? Os dois vezinhos. Vou introduzir aqui. Cuidado pra não pegar o outro. E aí, com o que vem do novelo, eu vou... Aqui tem outros fiozinhos aqui, ó. Ajustar ele aqui bonitinho. E assim, ó, cada buraquinho aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha. E sempre pegando os dois pontinhos aqui, ó, tá vendo? É que meu celular não quer focar, ó. Bem aqui no cantinho. Ó, e eu tenho que levantar, aqui no meu caso, 70 pontos aqui, ó, tá vendo aqui onde eu fiz o meu pontinho aqui, ó, esse buraquinho é da trama, tá? É esses dois aqui, ó, que a gente deixou sem fazer. Os dois pontinhos que a gente deixou sem fazer quando fez a trama, tá bom? Aí, eu vou introduzir aqui, e eu tenho que levantar 70 pontos aqui no meu caso, porque do jeito que você fizer um lado, você tem que fazer o outro lado, ok? E aqui tem que ser pontos pares, tá? Números pares pra gente poder fazer o barra 2x2, tá bom? E, ó, só ir introduzindo aqui, só que você toma cuidado, porque como que a gente fez a trama, ele tem um buraquinho, tá, ó? Ele tem um buraquinho aqui, a gente vai pegar ele aqui do ladinho, ó. Tá? É que meu celular não quer focar, foca, filho. Tá bom, ó? E aqui aonde que tem... Ó, que vai ter um lado que tem um buraquinho, um lado que tem um buracão. É porque é o desenho que a gente continuou daqui, tá? Da trama. E aí, eu vou seguir assim até lá atrás, até chegar aqui atrás, tá? Quando chegar aqui perto, eu volto aqui pra gente conversar. Ó, aqui, quando vai descendo, lembra que a gente foi fazendo as diminuições? Ó, vai ter um relevinho aqui, ó. É aqui que a gente vai pegar, aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tem um relevinho aqui, ó. Bem na pontinha, tá? Que a gente vai pegar. E você vai sempre na mesma direção, ok? Quando chegar aqui onde a gente levanta o ponto, você vai reparar que tem aqui, ó, um Vzinho pra baixo e o Vzinho pra cima, ó, tá? A gente vai pegar aqui, ó, no Vzinho pra cima. A gente vai ter que pegar aqui, ó, quer ver? Que eu vou introduzir a agulha. Pra ele pegar aqui em cima, a gente pegar aqui, ó. E aí, a gente vai pular, tá vendo? Toda vez que tiver um Vzinho aqui em cima, a gente pula, ó. Tá? Aí, a gente pula o Vzinho, ó, tá aqui pra... Ele forma de Vzinho. E a gente vai do lado e introduz a agulha, tá bom? Ó, tá com o Vzinho, vai do lado, introduz a agulha na mesma direção, ok? Ó, 70 pontos, tá? Certinho. Terminei aqui, ó, na pontinha da minha golinha, tá? Da minha gola que eu fiz com
Uber queimado. Agora, eu vou virar, ó, vou passar aqui tudo pro cabo. E vou virar. Pontinho sem fazer, e aí depois eu vou mostrar pra você como que a gente vai prosseguir na técnica, tá? A técnica que eu vou fazer ali pra gente fechar. Ó, primeiro ponto sem fazer, e aqui eu vou fazer 1,6 pra ficar equivalente a ponto meia. Colocar o fio pra frente e vou fazer 2 tricô. Então, aqui, ó, eu comecei com um ponto sem fazer e fiz um ponto só em meia. Aí, agora, que aqui seria equivalente aos 2 pontos meias. E agora, 2 tricô, 2 meia. Vou fazer aqui dois tricô e 2 meia até chegar lá na minha ponta, tá? Não vou mostrar tudo, porque senão vai ficar muito longo. Ó, você vai anotando tudo, tá? Porque tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, ok? Ó, tô chegando aqui no meu final. Eu fiz aqui 2 pontos em tricô. Agora, eu vou fazer aqui o meu ponto em meia. Aí, ó. E agora, vem aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha lateral, ó. Tá vendo? Ó, a gente tá aqui na frente, a gente vai vir aqui na lateral. Na lateral, eu vou aqui, ó. Tá? Eu peguei o meu pontinho. Aqui, ó. O último pontinho foi aqui. Eu vou vir aqui, ó. No lado. Eu vou vir aqui do lado, ó. O fio tá aqui na frente, eu vou vir aqui do lado com os 2 pontinhos, ó. Vou introduzir minha agulha e vou puxar, tá? Aqui na lateral da colinha. E puxar. Pronto, puxei. Agora, eu vou passar a minha agulha e vou puxar o cabo que tá aqui embaixo. Tudo preso em cima. Então, devagarinho, eu vou puxar aqui, ó, o cabo auxiliar da parte de baixo, tá? A gente continua trabalhando, porque aqui a gente vai trabalhar ida e volta, tá? Pronto. Aí, agora, ó, tá aqui meu cabo. Virei aqui meu trabalho. E aqui eu tô na parte da frente novamente. Aí, aqui, ó, eu vou passar o meu primeiro pontinho sem fazer, esse que eu acabei de levantar, tá? Aqui na lateral. Passar ele sem fazer e vou seguir como os pontos se apresentam, até no final, tá? Ó, até lá no finalzinho. Aqui é 2 tricô, eu vou fazer 2 tricô. Aqui é 2 meia, vou fazer 2 meia. Então, eu vou seguindo até o final como ele se apresenta, tá? E eu vou fazer isso, e aí quando chegar lá no final eu volto, porque a gente vai ficar sempre pescando. Lá, um pontinho aqui na lateral, lá e outro aqui, sempre, tá? Um pontinho lá na lateral e um outro pontinho aqui na frente. Lá atrás, desculpa, um pontinho lá na lateral da parte de trás e um pontinho na lateral aqui na parte da frente. E vou subir isso, vou fazer isso por 5 vezes, tá? Por 5 voltas. Voltas não, gente. Carreira, desculpa. Pessoa tá toda atrapalhada, né? Então, tá bom, eu vou aqui, ó, seguir essa carreira aqui, 2 pontos tricô onde for tricô e 2 pontos meio onde for meia, tá? E já volto lá na parte final. Ó, chegando aqui no final, ó, fiz meus 2 pontos meia, agora eu vou fazer os 2 tricô, e aí eu vou vir aqui na minha lateral, ó, cuidado com os fiozinhos que ficou lá pra gente arrematar depois, e vou levantar o ponto, tá? Aqui na lateral. Só que eu pulei esse esgarçadinho aqui pra não ficar com um buraco. E aí, eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou puxar o cabo de baixo e vou virar já levantei o ponto e vou virar da mesma forma que eu fiz do outro lado. Fazer o primeiro ponto sem fazer e acompanhar os pontos como se apresenta. Tirar o cabo aqui de baixo, tá? Porque tá tudo preso em cima. Você só tira de baixo quando tiver tudo preso em cima. Sempre vai tirando com cuidado pra não deformar seus pontos, tá? E também pra não encavalar aqui o seu fio dentro dos pontinhos aqui. Pronto, agora eu vou virar e agora eu vou fazer na parte do avesso, ó. Vou passar o meu primeiro pontinho sem fazer esse que eu acabei de levantar. E vai anotando tudo, tá? Essa aqui é a segunda carreira, a gente fez aqui, ó. Toda vez que você contar o Vzinho, depois você vai ter que fazer igual do outro lado, tá? E aí, eu passei o primeiro ponto sem fazer e vou acompanhar agora os pontos como se apresenta. Onde é meia, eu faço meia, onde é tricô, faço tricô e vou assim até o final. Chegando aqui no final, eu fiz 2 pontos tricô, fazer aqui 2 pontos meia,
E aí, aqui vai ter um ponto tricô, que é o que eu peguei lá pela última vez. Você anota, tá bom? A carreira que você fez, qual número. Tira tudo, igual eu já mostrei. E aqui, ó, você vai vir aqui de novo, ó, na lateral. Você vai vir aqui e levantar um pontinho aqui na lateral. Você vai sempre fazer isso em todas as suas carreiras, tá? Tanto aqui na frente como lá atrás. Sempre levantar um pontinho. Aí, é sempre assim, eu não vou... É a última vez que eu vou mostrar, tá? Ó, eu vou introduzir aqui, ó, nos dois pontinhos aqui, ó, no vizinho. Vou laçar e vou puxar. Tem outras formas, tá, gente? Mas eu peguei a forma mais fácil pra vocês aprenderem a entender, tá bom? Pronto, levantei, vou fazer a mesma coisa, vou tirar, puxar aqui minha agulha, tirar o cabo e voltar. Fazer da mesma coisa. Primeiro ponto você fazer, ponto meio em cima de ponto meio, ponto tricô em cima de ponto. Chegando aqui no final, eu tô na minha última carreira, tá? Na minha quinta carreira. Fiz aqui 2 meias. Vou fazer aqui, ó, 2 tricô. E vou levantar o meu pontinho aqui pela última vez aqui desse lado, tá? Ó, que eu tô no lado direito. Ó, aqui, ó. Veio meu pontinho de cá, no ladinho aqui, ó. Vou pegar os dois vizinhos, dá pra ver? Ó, aqui em cima. Introduzi minha agulha, lacei e puxei. E agora eu vou arrematar. Você conta, como é carreira indo e voltando, você conta aqui, ó, os vizinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E esse aqui que a gente vai arrematar. Vou arrematar, ok? Puxar aqui meu cabo, com cuidado. O meu primeiro pontinho que eu fiz aqui, que eu levantei, eu vou fazer ele meia. E a gente vai fazer o mesmo arremate flexível que a gente fez lá na barra. Que a gente fez todas as vezes, ó. Aí, aqui o próximo pontinho é meia, eu vou fazer o meu ponto meia, vou laçar, ó, tô com 2 pontos na agulha, laçar e passar dentro dos dois, ok? E vou fazer sempre assim, onde tem um ponto meia, vou fazer meia e fechar os dois, e onde tem tricô, eu vou fazer o ponto tricô e fechar os dois, tá? Porque eu vou ficar sempre com o pontinho na agulha, ó. De novo, aqui tem um pontinho meia, vou fazer o meu ponto meia, tô com 2 pontos, laçar e passar dentro dos dois. E aí, eu vou fazer onde tem tricô. Vou ficar com 2 pontos na agulha, laçar e passar dentro do ponto. Vou ficar com mais um pontinho. Mais um não, vou ficar com um ponto na agulha. Eu vou fazer o próximo pontinho. Entrecô, lacei e passei dentro dos dois, tá? E vou assim até o final, e aí lá no final eu volto. Ó, tô chegando aqui no final, ó, ponto meia e laçar dentro dos dois pontinhos. E aqui meu último ponto, meia, dentro dos dois pontinhos. Por que eu tô fazendo esse arremate, gente? Pra ele não travar a peça, tá? É um arremate flexível. E agora, eu vou pegar aqui, ó, no último pontinho aqui, ó, do lado de cá, na nossa golinha. Eu vou vir aqui na golinha, eu sair daqui. Vou aqui na golinha, vou introduzir a minha agulha. Vou laçar. Vou puxar o fio e vou fazer aqui meu último pontinho. Vou cortar o fio e vou passar aqui dentro pra gente arrematar, tá? Ó, vou arrematar aqui assim, bonitinho. Ou também pode fazer diferente, ó. Ó, vou pegar aqui o pontinho e vou passar aqui dentro dele e vou passar esse fio aqui dentro dele, ó. Acho que ficou melhor assim, né, ó? Ó, ficou melhor. Passar dentro do ponto e aí depois arrematar. Deu pra entender? Depois eu volto o vídeo. Ó. Ó, ele não travar e ficou aqui assim na frente. Peça terminada. Ficou dessa forma. Aí, agora a gente vai arrematar, tá? Eu vou mostrar uma forma, eu vou arrematar um e você faz de todos iguais, tá bom? Aqui ficou um pouquinho frouxinho, você, quando for puxar seus pontos, você ajusta, tá? Pra ele não ficar frouxinho como tá aqui. Talvez eu tenha que desmanchar. Ó, tá? Mas isso aqui foi erro meu, tá? Eu que deixei o ponto frouxado, tá bom? Aí você ajusta aí na hora. Olha, já virei aqui a minha peça do avesso pra gente esconder esse monte de fio, tá? Eu vou mostrar um ou dois, e você vai fazer com todos os outros, porque basicamente é a mesma coisa, tá? Ó,
Vou começar aqui pela gola, porque aí você vai entender como a gente vai fazer os desenhos ali pra baixo. Tá? Vou colocar aqui, ó, meu fio numa agulha de tapeçaria, né, de arremate, ó. E aí, eu vou fazer aqui o desenho do ponto, tá, ó. Ó, aqui, eu tô com ele aqui, ó. E vou passar aqui na frente e vou passar aqui pra trás. Eu vou pegar um pontinho aqui, ó, de cima e colocar ele lá pra baixo, ó. E nessa hora aqui, gente, antes de arrematar, você experimenta a peça, tá? Vê se tá tudo certinho, do jeito que você gosta, no corpo. Ó, ele vai ficar assim, fechadinho, tá? E aí, eu vou esconder aqui pra trás. Você pode esconder aqui, ó, e ir fazendo ele, e trançando aqui, ó. Ou você pode esconder ele por aqui também, ó. Eu resolvi por aqui, mas você pode também por aqui pelas laterais também, aqui, ó. Na lateralzinha aqui do começo, tá? E aí, aqui no final, eu vou dar uma voltinha aqui, ó, pra ele ficar bem travadinho e não aparecer lá atrás. E vou passar aqui dentro de dois, vou cortar e vou passar um pinguinho de cola. Aí, eu vou cortar. E vou passar um pinguinho de cola. Posso até, ó, que é cola pano que eu uso, tá? Posso até pegar uma agulha aqui, ó, de bordado, passar aqui na minha agulha, uma colinha aqui na minha agulha, ó, passar aqui, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Aqui foi muita cola, mas é bem pouquinho, aqui dentro do pontinho, ó, que o meu aqui espalhou. E onde que a gente tinha amarrado, você pode soltar. E você vai esconder onde tem mais volume de fio, tá? Mais volume de trama, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho esse volume aqui, onde que a gente levantou pontos, tá? E aí, eu posso vir aqui, ó, com ele, passando em espiral mesmo, tá, ó. E eu vou passando por aqui. Você vai fazendo sempre assim, pras laterais e por onde tem um pouco mais de volume de fio. Aí, eu vou mostrar esses dois e vocês vão esconder todos da mesma forma. Você pode esconder por aqui, ó, tá? Ou pode descer aqui e vir aqui da outra lateral. Aí, fica ao seu critério, tá bom? Ó, eu escondi um pouco aqui. Vou voltar aqui. E vou passar um pinguinho de cola, como eu fiz no outro. E aí, é só você esconder todos da mesma forma, tá? Eu vou esconder os meus aqui. É só um pinguinho de cola e é dentro do ponto, tá? Não é pra ficar com contato com a pele. É porque, cadê? Já até perdi. Aqui, ó. Abre até um pontinho, se você quiser, ó. Abre ele um pouquinho. Só pra ele não ficar arrepiadinho, ó. Coloca o dedo. Tá bom? Esse aqui foi até muito. Coloco o dedo e pronto. Eu vou esconder todos os meus fios aqui e já volto pra mostrar como ficou, tá bom? É só esconder tudo da mesma forma. Prontinho, já arrematei tudo. Olha que lindo, gente, que ficou. Olha. Aqui, ó, ficou assim. Muito lindinho. O arremate flexível pra não ficar pegando. Ficou lindo no corpo, depois eu vou deixar foto. Nossa barrinha. Tá? Então, aqui é a nossa peça terminada, os acabamentos, ó, como é que ficou por dentro. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Vou deixar foto. Um beijo, fica com Deus. Curta, comenta, tá bom? Pra me ajudar. E até a próxima. Espero que tenha gostado. Me conta se você gostou.